Você sabe o que é detração. Agora, será que a detração é aplicável aos casos em que o acusado observou medida cautelar diversa da prisão no curso do processo? Vem comigo, vamos pensar direito. A detração no processo penal nada mais é do que a possibilidade de se computar no tempo de cumprimento da pena o período que o sujeito cumpriu em prisão processual. É mais ou menos o seguinte: imagine você que um acusado ou um investigado foi preso ao longo da investigação ou ao longo do processo. E eventualmente ele tenha sido condenado. Quando ele inicia o seu cumprimento de pena, a detração, que é um instituto previsto no artigo 42 do Código Penal, estabelece que é computada na pena privativa de liberdade e também na medida de segurança o tempo de prisão provisória, seja no Brasil, seja no estrangeiro, ou até mesmo de prisão administrativa ou de internação em qualquer dos estabelecimentos mencionados no próprio Código Penal. Esse instituto é um instituto que busca fazer justiça ao que seja o tempo de restrição da liberdade daquele que cumpriu uma prisão processual. Prisão processual e prisão-pena são institutos que não se confundem. A razão da prisão processual é sempre uma razão de risco. Ela é uma razão informada por três possibilidades de necessidade: assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência de um ato investigatório ou do próprio processo, ou garantir a ordem pública. A conclusão para uma prisão processual, ela é uma conclusão alcançada, ela é um ponto de conclusão, ela jamais é um ponto de partida, porque só se conclui pela imposição da prisão processual quando o juiz esgota a possibilidade de que medidas cautelares diversas da prisão cumpram a mesma necessidade estabelecida no que sejam esses três pontos anteriormente que eu mencionei. A escolha da cautelar cabível, ela se dá a partir da gravidade do fato, das circunstâncias daquela situação específica e das condições pessoais do investigado e do acusado. Isso é prisão processual. O relevante da prisão processual é que ela é marcada pela cautelaridade. Cautelaridade pode ser entendida como binômio relevância e urgência, que impõe esse gravame para resguardo, repito mais uma vez, seja do risco de reiteração delitiva, ou mesmo a garantia da ordem pública no seu sentido coletivamente considerado, ou a asseguração da aplicação da lei penal, ou a necessidade de se observar a restrição da liberdade do investigado ou acusado para um ato investigatório ou do processo. Prisão-pena é outra coisa. A prisão-pena é o cumprimento da pena estabelecida a partir do reconhecimento judicial e definitivo da culpa. Eu já expliquei aqui no nosso canal do Pensando Direito que a ideia de execução provisória da pena deriva da concepção de que você precisa assegurar os benefícios da execução da pena àquela pessoa que se encontre presa no curso do processo e já tenha sido sentenciada, mas ainda assim, por qualquer razão, essa sentença não guarda definitividade. Trata-se da compreensão estabelecida na súmula 716 do Supremo. O artigo 42 do Código Penal estabelece que a detração é um instituto que visa, então, assegurar justeza a essa pena ser cumprida, de maneira que se desconte o tempo da prisão processual. Isso racionaliza o uso da prisão processual e, igualmente, assegura um conteúdo justo de cumprimento dessa pena ao acusado condenado. O problema todo está numa série de discussões que o STJ tem enfrentado a respeito do que seja a pretensão de reconhecer como tempo de detração o tempo de cumprimento de medidas diversas da prisão, cautelares diversas da prisão, as cautelares estabelecidas no artigo 319. No dia 14 de abril de 2021, a terceira sessão do STJ, que é o colegiado que reúne os componentes da quinta e da sexta turma, as duas turmas criminais da Corte, estabeleceu no julgamento do habeas corpus 450.097 o seguinte: o período de recolhimento domiciliar em horas a que foi submetido o paciente, veja, era um caso em que o paciente ele teve uma medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, inciso 5 do artigo 319, e monitoração eletrônica. Ele tinha essas duas cautelares a ele impostas.
Disse o STJ que o período de recolhimento domiciliar em horas deveria ser convertido em dias para a contagem da detração da pena do paciente. Uma decisão que particularmente eu vejo como péssima, e vou explicar a razão da minha crítica. Parece ser uma decisão que assegure garantia, e o argumento aqui do STJ foi a respeito dos gravames impostos a alguém que eventualmente tenha cumprido essa monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar noturno. Na sua fundamentação, o tribunal fez um paralelo que particularmente acho incabível, mas disse o tribunal: há muitas pessoas que cumprem pena privativa de liberdade em situação de monitoração eletrônica e em recolhimento domiciliar noturno. E nesse caso, a cautelar acaba então se assemelhando ao que seja um regime de cumprimento de pena privativa de liberdade. E aí conclui o STJ, nada mais justo do que assegurar isso também o tempo de detração. Me parece ser um desvirtuamento da detração. E o que é pior, acaba induzindo a um efeito inverso do que justifica a própria existência da medida cautelar. Eu explico. A existência de medidas cautelares como possibilidades decisórias asseguradas ao juiz criminal de maneira a estabelecer a prisão processual como última solução e extremada no curso da investigação e do processo, ela se fia justamente no que seja o caráter certo, o caráter seguro das cautelares diversas da prisão. É a certeza e a segurança das cautelares diversas da prisão que previnem o uso abusivo da prisão processual. Se você não trata com rigor as cautelares diversas da prisão, o efeito que você tem é um efeito invertido, porque você acaba por banalizar o uso abusivo da prisão processual. Essa era a minha crítica dirigida ao STJ. E me parece que não era só eu que estava criticando o tribunal nesse sentido, porque o Supremo Tribunal Federal, embora se trate de um tema claramente de lei, passa a cassar decisões do STJ, indicando que, lei do STF, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. Foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal no agravo do recurso extraordinário 1.481.211, julgado em 22 de abril próximo passado, relatoria ministro Alexandre de Moraes. Interessante, né? O STF, que é uma corte constitucional, teve que cassar essa decisão do STJ ao argumento de que não havia previsão legal à compreensão do STJ. Essa decisão igualmente vai na contramão do que sejam mandados internacionais estabelecidos, protocolos internacionais estabelecidos de otimização do uso de cautelas diversas da prisão. Por isso que eu comentei, parece uma decisão que garante direitos ao réu, mas no que seja uma compreensão do contexto e da sistematicidade da disciplina, do uso das medidas cautelares e também da pena de prisão, parece causar mais danos do que propriamente trazer benefícios. O Supremo, então, como tem acontecido em outras situações atinentes ao compreensão de ilicitude de busca e ingresso domiciliar, abordagem pessoal no exercício, seja do policiamento ostensivo ou na presença de fundada suspeita na atuação policial, tem colidido com o STJ na compreensão do que seja o caráter legal estabelecido a essa disciplina. Espera-se que nesse tema o STJ cumpra a fidelidade que ele igualmente espera dos tribunais ordinários. É hora então de atentar à jurisprudência do tribunal, que lhe é superior. É um tema que precisa ser acompanhado com bastante atenção, seja por aqueles que hoje estudam o processo penal, candidatos de concursos públicos, profissionais da lida forense, mas sobretudo quem pensa políticas penais no Brasil. Porque, novamente, a certeza de se prevenir o uso abusivo da prisão cautelar decorre do tratamento certeiro, do tratamento seguro das cautelares diversas da prisão. Se você banaliza as cautelares diversas da prisão, retirando delas efetividade, o efeito perverso vai ser a massificação do uso da prisão processual. E é tudo isso que se busca evitar a partir do que seja, não apenas as reformas legais como a de 2011 para a criação de medidas cautelares,
mas, sobretudo, que sejam as determinações atinentes ao uso racional da pena privativa de liberdade, com atenção ao estado inconstitucional de coisas do nosso sistema prisional, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347. Sobre isso, eu já falei aqui no canal. E se você não deixou o seu like, não se inscreveu aqui, você está perdendo seu tempo. É uma oportunidade de pensar direito. Estou deixando aqui esse aviso final para você visitar vídeos anteriores que eu já comentei esse tema. Mas por hoje, fica aqui a lição. Se o STJ tem estabelecido, contrariamente ao que diz a literalidade do 42, a possibilidade de detração de medidas cautelares diversas da prisão, o STF tem assegurado a literalidade do enunciado, de maneira que detração só seja cabível quando imposta prisão. Fora disso, não há que se falar do desconto do cômputo da pena privativa de liberdade que decorre de uma pena. Tudo bem? Continue aqui comigo no Pensando Direito e vamos refletir sobre temas tão relevantes quanto esse no futuro. Eu espero você. Tchau, tchau.